A paz do Senhor. Este é o canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Repito, canal Ministério Ampliando Fronteiras. O canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, tem a proposta de divulgar a palavra de Deus de forma simples e direta. Se você gostar da mensagem, dê um joinha para nós, compartilhe vídeos com seus amigos, na sua linha do tempo, no WhatsApp, fique à vontade. Vamos juntos propagar a palavra do Senhor. Se inscreva também no canal. Vamos juntos fazer diferença nesse mundo tão carente da palavra de Deus. Eu quero falar para você a respeito de um casal que morre após combinarem em mentir para uma pessoa. Eles venderam uma propriedade, ficaram com uma parte e disseram que estava doando todo o dinheiro, sendo que estavam ficando com uma parte do mesmo, mas disseram que estava doando o dinheiro na soma total. Isso está que a palavra de Deus está dizendo o perigo da mentira. Veja esse vídeo até o final e você será edificado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz essa história. Quero ler com você, que diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava ao teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora e o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e levarão também a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou, e entrando os moços acharam-na morta, e sepultaram junto ao seu marido. Algumas pessoas pensam que mentir é a coisa mais normal. Alguns acham que Deus ele não vai levar em consideração e mente para o pai, para a mãe, para o seu pastor, para o seu patrão, para o seu marido, para a sua esposa, mente para o guarda de trânsito, mente para a pessoa da mercearia, do mercado, mente para todo mundo, com aquelas mentirinhas de conseguir resultados positivos, de vantagens, tirando vantagens, aquelas mentirinhas que você dá a entender uma coisa sendo outra, de propósito, sabendo que não é daquela forma, enganando as pessoas. A Bíblia não diz: não mintais uns aos outros, porque isso é coisa do velho homem. Se o homem nasceu de novo, é conhecedor da palavra de Deus, não que alguém tenha o direito de mentir, mas que não tem o conhecimento da verdade, não tem o Espírito de Deus em sua vida, este não tem o temor de Deus. Então, ele é pecado o que ele está fazendo, mas não tem nada que venha ali restringir, que venha ali dar força para que não mintais. Mas ao servo de Deus tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, tem o entendimento da verdade e as consequências. A Bíblia nos diz que o diabo é pai da mentira. João 8,44. Jesus até diz que aquelas pessoas que estavam próximo dele eram filhas do diabo, porque mentia também, seguia os caminhos e os princípios de Satanás. Jesus diz que o diabo
ele mentiu desde o princípio, nunca houve verdade nele, isso após a sua queda. E as pessoas que vivem na mentira estão seguindo o caminho de Satanás. Não importa a posição, não importa o resultado da prosperidade que se alcance através da enganação. Então você vê que Ananias e Safira, eles, no capítulo 4 de Atos, algumas pessoas espontaneamente vendem seus bens e doam para os apóstolos estarem distribuindo à igreja os bens materiais para que as pessoas não tivessem necessidade alguma. Ele acha isso esplêndido, vai lá e vende também a sua herdade, mas ele doa apenas uma parte. É claro que ele não era obrigado a dar toda a parte, todo o dinheiro. A questão é, ele vende a herança, dá uma parte, dando a entender que estava dando o valor total. Então, ou seja, ele vende, vamos dar um exemplo. Ele vendeu, por exemplo, se fosse 100 mil reais, mas disse, ele vendeu por 100 mil reais, fica com uma parte, certo? Fica com uma parte do dinheiro, vende por 100 mil, fica com 50 mil e diz que vendeu toda a herança apenas por 50 mil. Porque 50 ele fica, 50 ele doa, dando a entender que ele tinha dado o dinheiro total da herança que ele tinha. Na verdade, ele não vendeu, não foi por 50 mil, ele vendeu por 100 mil. E dá a entender que vendeu no preço de 50 mil, mas fica com outros 50 mil, porque ele tinha vendido, na verdade, por 100 mil. É dando apenas um exemplo. Então aqui não está falando de oferta, ele não era obrigado a dar parte alguma disso aqui, não está falando de dízimo como algumas pessoas enganosamente ludibriam as pessoas, usando isso aqui para pressionar as pessoas. Aqui não está falando de dízimo, não está falando de oferta comum que se dá no templo, está falando de doações. Ele não era obrigado a doar o dinheiro, nem 50%, nem 100%, desse dinheiro. O Pedro mesmo diz, vendendo não estaria no seu poder, não ficaria para ti. Você não está mentindo contra os homens, mas contra o Espírito Santo. É interessante. Pedro é que está ouvindo as palavras de Ananias e Safira e diz que o Espírito Santo, que eles mentiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque a obra que os irmãos estavam fazendo era a obra de Deus. O que Pedro estava usando o dinheiro era pelo Espírito de Deus. Então, quem mente contra a obra que alguém está fazendo, sendo que essa obra é de Deus, está mentindo contra o próprio Deus. Lembra do apóstolo Paulo antes de se converter, quando ia perseguir a igreja? Jesus parou ele no caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava indo ao encontro de Jesus, ao encontro da obra de Jesus. Por isso, perseguir a obra de Jesus, mentir contra a obra que é realizada por Jesus, mesmo usando pessoas, está mentindo contra o próprio Jesus. O Espírito Santo também é Deus. Veja que nessa passagem fica muito claro. Então, quando ele mente, Pedro fala com ele, falou, é por isso mesmo. E quando Pedro fala, você mentiu, foi contra Deus, não foi contra os homens, ele dá um piripaque, como dizem aqui no Brasil, e morre. Quase 3 horas depois, como algumas versões dizem, chega a mulher e ele pede para confirmar. Foi portanto que vocês venderam? Ela nem sabia que o marido tinha morrido. Aí ela confirma, foi por X, foi por tanto mesmo que foi vendido a herança. E quando Pedro fala para ela, esses aí sepultaram seu marido, vai sepultar você também, ela morre, perde a vida e é sepultada junto com seu marido. Tudo isso por causa da mentira. Isto é, nós precisamos tomar cuidado que a mentira, ela pode ter até a perna comprida, ela pode chegar primeiro ou pode ter a perna curta, não sei. Eu só sei que no final a verdade vence. Nós temos que seguir os princípios da palavra que diz, Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que pegar as características de Jesus como exemplo e segui-lo. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A Bíblia nos diz também, em Efésios capítulo 5, que é para a gente ser imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia nos diz que em Deus não há engano, não há mentira, Deus é verdadeiro. Assim seus filhos também devem proceder. Que Deus abençoe a sua vida, mas tome muito cuidado. Não minta,
porque além de ser pecado, entristecer a Deus, que é o principal, você vai entristecer as pessoas, porque por mais que a mentira seja bem feita, um dia alguém vai descobrir. Mesmo quando você pensar que não vai ter nenhum problema ser descoberto, talvez você seja surpreendido. E se Jesus voltar e pegar você mentindo, e pegar eu mentindo, nós com mentira, com certeza não subiremos. Porque os mentirosos, diz a Bíblia, e aquele que consente com quem mente, não herdará o reino do céu. Quem mente é filho do diabo, porque em Deus não há engano. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Envia para os seus amigos em nome de Jesus.